Muito bem, boa tarde a todos. Estamos iniciando aí mais uma live da Anicer, né? E sempre trazendo aí profissionais na área da construção civil, que tem aí um bom histórico de obra e de mercado. E hoje o nosso convidado é o professor Rangel Lage. Vamos chamar o professor Rangel aqui para que a gente já tenha aí o nosso início da nossa entrevista, vamos dizer assim, né? Com a ideia sempre de passar um conteúdo, as novidades que estão acontecendo aí no mercado, né? Vamos ver se o professor já está aqui. Professor Rangel. Aí estamos com muitas pessoas aí participando com a gente. E o professor, ainda não consegui localizá-lo. Vamos lá, professor Rangel, vamos ver. Ainda não consegui o Rangel. Vamos ver aqui, Rangel. Ainda não. O professor Rangel ainda não está aqui na área. Em minutos o professor já vai estar chegando aí. Vamos lá, professor. Aqui, professor Rangel. Aí. Aí, Fala, professor. tudo bom, Sandro? Boa tarde, tudo bem? Como é que vai? Boa tarde, tudo ótimo, e você? Ah, tudo bem também. Muito obrigado aí por disponibilizar esse tempo aí para a gente bater um papo. Imagina, eu que agradeço, sabe que eu sou fã dessa equipe de ceramistas e é um prazer sempre estar aqui junto com vocês. O professor, como de praxe, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gosto de apresentar o nosso convidado até para parametrizar aí o grau de conhecimento e os entendimentos. Então, o professor Rangel, embora tenha esse semblante de garotão, já tem anos de estrada aí, profissional bem experimentado, né? O professor Rangel é mestrado e doutorado pela FEC Unicamp. Ele é sócio da Soma Cálculos Estruturais, então o professor é um especialista em alvenaria estrutural em concreto armado. O professor ainda ocupa a cadeira, eu chamo de professor, porque ele ocupa a cadeira na graduação na Unicamp, na Facens e na Unasp. E mesmo antes da pandemia, o professor já vinha surpreendendo com conteúdo muito robusto e importante nas mídias digitais. A gente viu que isso agora, com a pandemia, se tornou mais frequente, mas o Rangel já vinha se utilizando dessa ferramenta de forma assim muito expressiva, né, professor? E já vinha se utilizando disso. E hoje a gente vê que muitas pessoas estão aderindo e é uma ferramenta muito eficiente. Sim, Então, meus parabéns até pela inovação, porque inovar é fazer algo antes que outro o faça. E o professor já estava fazendo antes do que muitas pessoas, né? Antes do que muitos profissionais. Então, a gente vê nisso aí uma inovação. Mas, legal. professor, sem mais delongas, eu gostaria já de cara mandar uma pergunta aí, já para a gente parametrizar o nosso papo. Eu Vamos, queria que o seu professor pudesse fazer uma conceituação, conceituar de forma sintética, se possível, a alvenaria estrutural e a alvenaria de concreto armado. tá, primeiro só para me contextualizar, primeiro agradecer a apresentação, né? Realmente eu tenho trabalhado nas redes sociais há 2 anos e pouquinho, e de forma um pouco mais profissional, 1 ano e meio mais ou menos, entrou realmente como uma forma de estar visível e percebi há 1 ano e meio que era uma forma interessante de criar relacionamento, seja com as empresas, seja com os alunos.
Então, realmente, quando veio a pandemia, ninguém gostaria de passar por isso, mas veio a onda digital e a gente já estava fazendo isso, então conseguimos surfar, inclusive melhor. Inclusive, hoje tem um curso meu sendo lançado, a gente tem conseguido bons resultados no marketing da melhor forma que a gente entende do marketing, que é gerando o primeiro conteúdo. Relacionamento, a gente gera relacionamento para então gerar negócio efetivamente. Uma pequena correção, só eu sou professor na pós-graduação, na especialização em projetos estruturais da Unicamp, da Facens e não na graduação, só para o pessoal não se confundir. E hoje eu estou fazendo o doutorado lá na Unicamp. Bom, respondendo a sua resposta de forma mais objetiva. Basicamente, a gente entende que a conceito, a diferença básica é que na alvenaria estrutural, as cargas todas, verticais, horizontais, as tensões de cisalhamento, o vento empurrando a edificação, a carga que seria a carga de uso, o peso próprio, enfim, todos os carregamentos são suportados pela alvenaria. E a alvenaria é essa somatória do bloco de qualidade com a argamassa. Isso é alvenaria, a junção dos dois elementos. Então, as tensões que a gente fala, a tensão é uma força dividida por uma área, elas são absorvidas pelo bloco. E o bloco, nesse caso, ele assume dupla função. A função de vedação, acústica, térmica, todo o conforto em si, de suporte de materiais, e a função também estrutural. Por isso que a gente chama que é uma alvenaria autoportante. Ela tem dupla função e por isso vem uma série de vantagens para frente. No concreto armado, na alvenaria racionalizada ou convencional, todas as cargas são suportadas, na verdade, pelo concreto, pelo pilar e pela viga. Então, nesse sistema, a alvenaria tem função de fechamento, de vedação apenas, e seria bem interessante, a gente até incentiva muito o uso da alvenaria racionalizada, porque não é racional nas nossas obras a quantidade de perdas que a gente tem hoje. O cara construir uma parede para depois quebrar, né? Não faz sentido. Então, na alvenaria convencional, basicamente, a alvenaria não tem função estrutural alguma, ela não participa de suportar os carregamentos. Então, contextualizando é isso, por isso que o bloco da alvenaria estrutural ele tem que ser mais resistente, né? Ele tem que ter uma tensão resistente maior do que na alvenaria de vedação, para contextualizar o pessoal. Perfeito. Professor, a escolha do sistema construtivo, ele deve estar embasado em cima de características do projeto. Então, quais características que o projeto tem que a alvenaria estrutural se torna mais vantajoso e aonde ela não se torna tão vantajosa assim? Como é que é essa questão de característica do projeto? Bom, realmente é isso. Para que a gente colha os melhores benefícios do sistema, no caso a alvenaria estrutural, que a gente vai falar de diversas vantagens que tem o sistema, é importante que o sistema que a arquitetura esteja pensada para isso, que ela seja concebida para isso. Não é que seja impossível utilizar uma arquitetura que foi concebida para concreto armado ou para outro sistema e utilizar a alvenaria estrutural. Sim, mas você começa a perder algum benefício do sistema. Então, qual que é a boa arquitetura concebida para que eu colha os melhores benefícios da alvenaria estrutural? Que ela tenha não grandes vãos, então, por exemplo, se eu começar a ter portas de 7 metros, sei lá, esses open space, esses vãos gigantes de altíssimo padrão, não é a melhor, não é que não dá para fazer, mas não é a melhor opção. Se eu tenho um sobrado, por exemplo, que é uma parede, o máximo possível de paredes de cima esteja coincidindo com a de baixo, para eu evitar ter transições. Fora isso, Sandro, eu diria que muitas construtoras têm pensado, já antes, a gente pensava exatamente qual o sistema que dá para fazer com alvenaria estrutural. Hoje a gente tem pensado o contrário. Qual obra que não dá? Porque a grande maioria dá. Quase todas é possível fazer em alvenaria estrutural. O que a gente muda é, por exemplo, esses edifícios comerciais ou residências, a grande maioria em alvenaria estrutural vai muito bem. E às vezes, mesmo em sistemas em casas que eu tenho vãos maiores, os meus clientes escolhem fazer alvenaria
mesmo que faça um misto, uma viga em concreto e o restante em alvenaria, não tem problema, porque tem outras vantagens, como a velocidade, por exemplo, do restante da estrutura. Então, a melhor concepção é essa, que a gente tenha, seja o mais simétrico possível, mas isso para o concreto armado também, se eu puder ter edificação mais simétrica, que eu tenha coincidência de parede sobre parede o mais possível e que os vãos não sejam muito grandes. Inclusive, dá para a gente pensar em algumas paredes da minha edificação, seja um prédio, seja uma casa, que elas tenham função não estrutural. E dá para fazer, não precisa ser, eu tenho meu prédio, todas as minhas paredes têm que ser estruturais. Não, eu posso prever algumas para a gente já adiantar uma das desvantagens do sistema que o pessoal reclama, que seria a baixa flexibilidade ambiente. Então, o cara reclama sempre, poxa, mas todas as paredes são estruturais, se eu quiser fazer uma reforma. Se isso pensado na concepção e junto com um bom projetista de estruturas, essa desvantagem ela é facilmente convertida em uma solução de projeto. Perfeito. Eu até ia falar de dois paradigmas, né? Que um é esse da remoção de paredes, mas aí o professor já respondeu, nem todas as paredes precisam ter função estrutural. E um outro paradigma é que esse sistema construtivo só atenderia a obras mais simples e sem algum arrojo arquitetônico, que também não é verdade, se pensar no projeto é possível, porque a gente tem observado que os clientes que migram para o sistema de alvenaria estrutural, eles relutam em voltar para outro sistema, porque a equipe cria uma certa sinergia com o sistema e na replicação aquilo vai se tornando interessante, né? Isso é curioso. Muitos clientes, no começo é isso. A maioria dos clientes fala, poxa, a minha equipe só sabe executar concreto armado. Mas quando o cliente percebe que executar um bloquinho em cima do outro, com a junta de 1 centímetro de argamassa no prumo, é muito mais fácil do que montar um pilar, armar um pilar, concretar aquele pilar, esperar o tempo de cura, vibrar aquele concreto. Cara, é um negócio assim, em volume e complexidade de execução, muito maior do que a alvenaria. Então, ele percebe que ele pode ir, por exemplo, lá na Servir e um dia de treinamento, ele treinar a mão de obra dele com facilidade, com clareza, e aquela mão de obra vai sair apta a executar a alvenaria estrutural com controle e, lógico, acompanhamento do engenheiro de obras. Mas é muito simples, tem ferramentas que ajudam isso muito. Quando a equipe ela aprende a fazer isso, voltar atrás é muito difícil. A gente fala bastante, quando você enxerga algo, é difícil desver algo. Então, você enxergou aquilo, você não quer voltar. Tem clientes nossos, e Sandro, a gente tem dificuldades, lógico, na alvenaria em fazer edifícios muito altos, edifícios a partir de 20, 24 andares, em fazer em alvenaria por algumas limitações. Mas tem cliente nosso que a equipe está tão engajada em alvenaria que o cara chega com um prédio de 26 andares e quer fazer alvenaria de qualquer jeito. Aí a gente vai conversando, fala, cara, vamos... Mas por que você quer fazer alvenaria? Porque a minha mão de obra voa com isso aí. Então, mesmo que eu gaste um pouquinho mais, eu quero fazer. Então, você vê que é um problema bom que a gente já tem que administrar, porque os consultores enxergaram a alvenaria, experimentaram, estão utilizando, e é aquela velha pergunta. Agora, qual prédio que não dá para fazer? Porque quase todos é possíveis e tem soluções para que você colha os benefícios do sistema. Professor, pode ter coisas que a gente não enxerga, a gente olha só o grosso, mas a gente pode até ser redundante agora. Mas olhando da fase tanto do projeto, fundação e execução, quais são as etapas que mostram que a alvenaria estrutural ela é mais econômica, vamos dizer, para uma construção até 15 pavimentos? O que fica muito nítido? Quais são os pontos nítidos de economia? Bom, primeiro que assim, o consumo de aço é assim, absurdamente menor, e aço a gente sabe que é um custo importante na construção. Então, o volume de aço utilizado na alvenaria estrutural é muito menor do que no concreto armado. Formas, quando eu utilizo formas, eu tenho forma para quê? Eu tenho forma para laje, só. E dependendo da laje que eu utilizar, é quase nada de forma. Poderia utilizar até uma laje treliçada protendida, por exemplo, que eu não vou ter praticamente nada de forma nesse ponto. Juntando a isso, a essas duas pontas, eu vou ter perdas na obra, saída, resíduo, praticamente nenhum. Eu poderia, por exemplo, só alugar uma forma metálica
para as minhas lajes e depois não tem perda, não tem que cortar esse bloco. E aí vai somando. A economia passa por uma taxa de aço muito baixa, ela passa por uma melhor distribuição de tensões. Voltando na minha fundação, que você perguntou, não é que a carga na alvenaria ela é um pouco menor do que no concreto armado, principalmente com bloco estrutural cerâmico, que ele tem uma das grandes vantagens do bloco cerâmico é realmente a leveza, tanto para executar, quanto para transportar, quanto de cargas na fundação. Então, ser mais leve ajuda em todo o processo. Mas uma das principais vantagens na fundação é que as cargas elas são distribuídas. Se elas são distribuídas, no concreto ela é pontual, ela chega num ponto. Na distribuição das tensões, dependendo do tamanho do prédio e da minha tensão do solo, eu posso fazer inclusive um radier, que é uma edificação, uma fundação muito econômica. Então passa por uma taxa de aço muito baixa, por uma fundação com as cargas mais distribuídas, que gera economia no final, tem altas cargas, economia de formas, passa por tempo de obra, uma coisa que o empreendedor às vezes esquece de considerar, é que o tempo de retorno do investimento dele, ao invés de você esperar 4 anos para entregar um prédio, você pode entregar ele em 2 anos, porque a alvenaria estrutural ela tem função de vedação. No concreto, o cara tem que fazer 2 etapas. Primeiro fazer a estrutura, depois o envedando. Aqui, numa semana, ele fez as 2 coisas. Então, o tempo de obra pode cair pela metade. É uma das coisas que levam a vantagem do ponto de vista econômico. E outra, aí isso vai refletir em venda. O cara, você promete, você vai estar vendendo a planta, por exemplo, ao invés de você receber o prédio só daqui a 4 anos, daqui a 2 anos, na metade do tempo, você vai fazer uma casa, em vez de esperar 6 meses, com 3 meses você está com ela na mão. Então, vai passando por isso. Junto com isso, vem mais coisas. Por exemplo, a produtividade da obra é menor, então você consegue melhorar, inclusive, sua negociação de mão de obra. A mão de obra de concreto armado não é o mesmo custo da alvenaria estrutural, porque o volume efetivo de trabalho é menor. Os revestimentos, eu posso fazer um revestimento de gesso liso, fica ótimo, mais econômico. Então, você vê que é uma somatória e isso leva a uma economia de até 35% no custo total da obra, levando em consideração todas essas etapas. E por isso que a gente diz que uma melhor concepção é quando eu não preciso incluir concreto junto com a alvenaria, só a laje. Se eu não precisar de grandes vãos e grandes vigas, a economia vai aumentando. Se eu puder sair com esse prédio do chão, que a gente chama, porque em alguns lugares terrenos é problema para edificação. Aí eu preciso fazer, e é possível fazer, 2, 3 pavimentos em concreto armado, para edifício de garagem, por exemplo, e subir a alvenaria para cima. Isso reduz um pouco a vantagem, mas ainda é mais vantajoso. A gente tem edifícios assim, por exemplo, no centro de São Paulo, que são hotéis, a parte hotéis, que o cara quis fazer 3, 4 pavimentos para garagem, que era importante, e depois fez alvenaria. Então perceba que às vezes não precisa ir por tudo ou nada. Se possível fazer só com alvenaria, é o melhor dos mundos e mais econômicos. Professor, nós temos uma pergunta aqui de um ouvinte nosso aí, o F.A. Albuquerque, que é um arquiteto, e ele pergunta o seguinte, fala um pouco sobre os vãos. Quando temos grandes vãos de 4 metros para mais, é possível vencer na alvenaria estrutural, sendo obras térreas? Sim, é possível, tá? Então, o que muda? O que muda é que se for no concreto armado, isso depende da carga que está chegando nesse vão. Se a laje for treliçada e não estiver apoiando nesse vão específico, isso vai por um bom projeto de estruturas, por exemplo. A carga nesse vão é baixinha. Então, às vezes, o que muda do concreto é que se eu fizer uma viguinha, às vezes, de 30 centímetros, resolve. Se eu fizer essa viga em alvenaria estrutural, ela vai ter que ter talvez 40 ou 60. Mas é possível vencer. Se a altura desse vão não for um problema para a arquitetura, a gente faz ele 100% em alvenaria. Vãos de 4 metros ainda é tranquilo. Às vezes estou falando mais problemático com 7 metros, que aí realmente ficaria, sei lá, 4 fiadas em alvenaria e poderia ser uma coisa ruim para a arquitetura. É possível vencer os vãos e a gente precisa lançar mão, às vezes, de fazer junto com o concreto armado, só para que seja mais atendido a arquitetura com mais integridade, né? E o Ricardo está falando aqui em relação à laje treliçada péssima em caso de incêndio.
Realmente, realmente. Mas a alvenaria em si, que é o assunto aqui, ela é excelente e resistente ao incêndio. Inclusive, a gente brinca com o bloco cerâmico, ele é feito no fogo, né? Então, em termos de incêndio, Muito pouco, muito eu pouco. até tenho o meu aqui, ó. Professor, agora sim, qual que é a importância num projeto de alvenaria estrutural do projetista? Porque o que a gente pode observar é que quanto menor o conhecimento do profissional, a tendência de carregar de forma desnecessária me parece que é maior. Isso é uma verdade? Como é É, que é isso? toda a vida nas construções, toda a vida, de qualquer sentido, a falta de informação de qualidade e conhecimento leva a excessos. Então, quando você está inseguro no dimensionamento, mesmo do concreto armado, você excede. Na alvenaria, uma desvantagem que a gente tem, entre aspas, é que na graduação a maioria das universidades não ensinam. Então é muito comum que o engenheiro forme e não conheça o sistema, arquiteto inclusive. Então, sim, um bom projetista especializado, e a gente tem cursos, inclusive vou dar uma dica no final de um curso meu gratuito com 3 aulas para que quem queira conhecer um pouquinho mais, totalmente gratuito, logo após, para quem, assim no final da live eu falo para o pessoal como eu posso enviar, mas quando você projeta com qualidade e conhecimento, o custo final da obra é ainda menor. Inclusive, o Sandro mesmo, a gente fez me indicou, e tem um colega lá de Pernambuco, um próprio fabricante, que ele topou esse desafio, né, de construir casas com um projeto bem feito, com qualidade, porque percebeu que o pessoal, às vezes, não achava muito vantajoso, porque fazia da cabeça, aí fazia da cabeça, enchia o bloco de grout que não acaba mais, aço que não acaba mais, aquele assim, um exagero vindo de fake news, né? De um monte de mistérios que o pessoal acha que é verdade e ninguém nunca foi atrás. Fala, alguém me disse que tem que ser assim, mistificação da alvenaria que torna ela realmente cara. Então, isso precisa ser melhorado. Professor, hoje, por norma, é necessário que um outro calculista confira o projeto, ou valide o projeto inicial. Isso é por norma agora. Quando o professor tem conhecimento disso aí, quando aconteceu e como é que está rodando isso? Isso a gente chama de ATP, avaliação técnica de projeto. A função disso era justamente evitar não só excessos, que é esse caso, mas principalmente erros de projeto. A função do ATP é eu, como projetista de estruturas, desenvolvo um projeto estrutural. Outro escritório de cálculo vai verificar, não é se o que eu fiz está certo ou errado, é se o que eu desenvolvi está conforme as normas ou não. A gente teve uma série de colapsos de estruturas. A alvenaria estrutural é raro você ouvir falar. Eu nunca ouvi falar de um prédio cair em alvenaria, porque ela é muito mais rígida, ela comparada ao concreto armado. Mas mesmo assim, eu posso ter falhas no projeto. Visando isso, não é, às vezes o pessoal até brinca, não é prejudicar um projetista, não aumentar o custo da construtora, é a gente ter uma dupla verificação, uma dupla checagem se aquilo está realmente conforme. No concreto armado, isso está previsto na norma 6118/2014. Na alvenaria estrutural, ainda não está na norma atual, 15961, mas vai estar nessa revisão que a gente acabou de aprovar na comissão do início do mês. Porém, estou falando de nome específico, nós temos a 15575, que é a norma de desempenho. Na norma de desempenho cita que eu preciso ter essa verificação e ela vale independente do sistema. Então, adicionar isso na norma de alvenaria foi só para que não tivesse dúvidas. Mas, de qualquer forma, desde 2013, era necessário que se faça essa dupla checagem, né? Inclusive, tem escritórios hoje especializados só nisso, só em verificações, pensando nessa clareza de informação. E, professor, e o controle tecnológico das construções? Como é que como a alvenaria, eu estou fazendo uma pergunta como, igual a gente faz para cardiologista, né?
Pode fumar? Não, não pode fumar agora. Fumar, assim, na alvenaria estrutural, requer um controle de processo maior, menor ou igual ao concreto armado. Os controles têm que ser a mesma coisa, não tem essa. O controle na alvenaria, ele inclusive é um pouco maior porque eu tenho mais materiais estruturais. No concreto eu tenho concreto e tenho aço. Na alvenaria eu tenho o próprio bloco, eu tenho a argamassa que é importantíssima, o pessoal às vezes subestima a importância da argamassa no sistema e depois fica reclamando, minha obra deu um monte de fissura, de manifestação patológica, eu comprei um mega bloco bom, e a sua argamassa? Veja bem, a argamassa, sim, a gente virou na obra mais ou menos. E não entende que a alvenaria é a somatória dos dois. Eu preciso controlar o grout, se o grout que eu estiver adicionando, principalmente se esse grout ele for necessário no cálculo, porque às vezes tem alguns pontos que a gente coloca de grout que são construtivos, no canto e do lado porta de janela. E quando a gente faz o dimensionamento, eu não preciso aquele adicional do grout no aumento da resistência da alvenaria. Por isso que é importante um bom projeto de estruturas, mas principalmente nesse caso, o grout tem que ser ensaiado. Então, eu tenho que ensaiar o bloco, tenho que ensaiar a argamassa, tenho que ensaiar o grout, mas mais importante ainda de todo o processo é ensaiar o prisma. O prisma que é isso, um bloquinho em cima do outro, que eu não tenho dois aqui, depois tem que mandar outro para mim. Sabe? Um bloquinho em cima do outro com a junta de argamassa. E isso, os bons fabricantes, o Sandro conhece muito bem isso, com a palma de ouro, eles fazem o ensaio não só do bloco, mas do prisma também no próprio laboratório. Tem formas corretas de fazer esse ensaio. Isso tem que ser ensaiado, sim, pelos fabricantes para garantir que está enviando um bloco, um material de qualidade, mas também pelas construtoras, por quem recebe esse material, assim como no concreto. O que muda, para ser mais claro, dependendo do dimensionamento, obras de pequeno porte, uma residência terra, um sobrado. Quando eu utilizo um bloco, um prisma, mais que o dobro do que o necessário, isso acontece muito com o bloco cerâmico. O bloco cerâmico, comumente, não obrigatoriamente, mas comumente ele é vendido de pelo menos 6 MPa. Na maioria dos bons fornecedores vão vender 6 MPa. E, às vezes, a gente calcula aí, para um casa terra, um caso sobrado, a necessidade de resistência do bloco seria 2,8 MPa, por exemplo. Então, eu estou usando mais do que o dobro do necessário. Isso me dispensa na obra, ter que ensaiar o prisma, mas não dispensa o fornecedor de entregar os ensaios feitos de qualidade. Agora, obras maiores do que isso, aí não tem conversa. Eu tenho que fazer 6, atualmente, né, na norma atual, a próxima norma ela vai melhorar um pouco isso do ponto de vista que, para bons fornecedores, principalmente, isso vai reduzir a quantidade de ensaios necessários. Mas prisma oco, prisma cheio de grout, prisma vazio, ensaiar o bloco, ensaiar a argamassa, ensaiar o grout, por ter mais materiais envolvidos, tá? Mas não é um bicho de 7 cabeças, é só realmente para dar segurança para quem está projetando e, consequentemente, para toda a cadeia, né? Que é o que nos importa, que tanto o consumidor quanto a consultora estejam confortáveis com o que está utilizando, mas também atenda a todos os requisitos de qualidade, todos os programas de qualidade, inclusive não só caixa, mas todos os programas de qualidade mesmo exigem esses ensaios realizados. Ô, professor, aí, assim, o calculista, o engenheiro calculista, quando faz o projeto, ele acha o número. Que número que ele acha? Ele acha o número do prisma ou ele acha o número do bloco? Como é que é isso? O que a gente calcula, Sandro, na verdade, segundo a norma, é a resistência da parede. Aí, calculando a resistência de parede que eu preciso, a norma atual nos dá uma correlação de 0,7 para chegar na resistência de prisma. É isso que me importa. Então, é isso que eu tenho. E é isso que eu faço com vários fabricantes, inclusive. Por quê?
Porque tem alguns fabricantes que, dependendo da qualidade do material, inclusive da geometria, a gente sabe que a gente tem esse todo maciço, mas que a gente tem geometrias diferentes, a relação de prisma que um determinado bloco pode fornecer, junto, lógico, com a argamassa, é maior ou é melhor. Por isso que eu gosto, e é importante que o projetista especifique o prisma corretamente e que faça esse bate-bola com o fornecedor, igual a gente já fez com alguns parceiros. Às vezes, a minha relação prisma-bloco é 0,4, às vezes é 0,6. Então, eu preciso conversar com o fornecedor e com o material que ele vai utilizar. É essa a referência. Se o projetista não indica prisma no projeto, já desconfie. Fica a dica para quem está assistindo. Peça o prisma necessário. É essa a nossa unidade básica. Quando a gente diz FCK lá no concreto, tem que ter o FCK no projeto de concreto armado? Tem que ter. Se for alvenaria, tem que ter o prisma. Mas como o cliente não compra prisma, ele compra bloco, argamassa e grout, nós indicamos o prisma como referência e damos sugestão de bloco, argamassa e grout. Por isso que é uma sugestão. Aquele prisma tem que ser atendido e a gente sugere uma resistência que pode ser atendido por uma combinação diferente disso. Existe uma outra situação que a gente enxerga muito no mercado também, que o usuário, achando que está melhorando o sistema, ele usa uma argamassa da mesma resistência do bloco ou maior. Isso é bom? É péssimo, né? Por isso que a gente fala, vamos citar até aproveitar algumas. Qual a importância da argamassa na alvenaria estrutural? Uma das principais importâncias é que ela tem que absorver pequenas deformações, como se fosse um efeito bolacha. Se eu apertar a argamassa, ela tem que dar aquela assentada, ela tem que absorver. Por isso que ela tem que ser 1 centímetro de junta. Uma argamassa, por exemplo, polimérica colada, ela, se um bloco deformar, ele aperta o outro e vai comprometer o todo o dimensionamento da norma de acordo com o que está. Se eu tiver uma argamassa muito mais resistente do que o bloco, quem que vai fissurar? O bloco e não a argamassa. Então, eu preciso que a argamassa seja um pouco menos resistente do que o próprio bloco. Em geral, 70%, 80%, 75% é uma média. Se essa argamassa for mais resistente, fissura o bloco. Se ela for muito fraca, eu fissuro o prisma, né, como um todo. Então, ela tem que ter essa relação de ser um pouco menor. A argamassa de ferro prejudica o comportamento, pode até gerar fissurações. Então, é bobagem comprar uma argamassa muito resistente. Tome cuidado com isso, tome cuidado com a composição da argamassa também. Argamassa, cimento, cal, areia. E é isso, né? Isso que dá a composição básica. Se você for usar diferente disso, você precisa ensaiar e especificar isso para a alvenaria. A norma, do jeito que está atualmente, é assim que ela pede. Professor, a gente teve aí uma unificação das normas de alvenaria estrutural que juntaram vários elementos, bloco cerâmico, bloco de concreto, bloco sílico-calcário, e as normas eram todas separadas antigamente. O professor até fez parte da comissão, trabalhou efetivamente junto com um grupo grande aí de especialistas, né, que se reuniu em torno desse assunto. E como é que o professor vê essa nova norma que está para ser publicada? Vai ajudar? Vai facilitar para os profissionais? Eu gostei muito do resultado do texto. Eu acho que, como toda norma, a gente tem coisas que vão ser melhoradas, mas só, Sandro, a anterior que a gente tinha é da década de 80. Aí depois a gente teve uma 2011. Agora a gente já teve uma de 2020. Quer dizer, já foi um período mais curto. E já está discutindo mais coisas, né? Como em situação de incêndio, em breve de sismo. Então, as evoluções que nós tivemos, tanto da qualidade dos fabricantes, bons fabricantes estão cada dia mais preocupados com qualidade, com uniformização de materiais, as construtoras estão cada vez mais preocupadas com qualidade, seja por consciência, seja por força de algum código, mas a maioria por consciência mesmo, porque o consumidor também está cada dia mais exigente. Então, toda essa evolução trouxe também que as universidades se envolvessem mais. Tem muitos ensaios, artigos, mestrados, doutorados. O meu mesmo foi sobre alvenaria estrutural.
aqui na Unicamp. Então, muito sendo estudado, isso colaborou com que nós tivemos, primeiro, essa unificação. A unificação, ela é, no meu ponto de vista, muito bem vista, porque às vezes era muita informação desencontrada. Quanto mais a gente tiver clareza nas informações, mais segurança todo o processo tem, e a escolha fica diferente em pequenos requisitos. O que muda de um para o outro de forma muito clara. E melhorou, sim. Eu tenho, por exemplo, vou citar um exemplo, a utilização, inclusive, sexta-feira eu vou fazer uma live com o Rodrigo da Mata, lá de Goiânia, exatamente falando do que a gente está mudando. O Rodrigo também é doutor em estruturas, e trouxe melhoras no dimensionamento de tal forma que ele vai ser mais econômico. A taxa de armadura na flexão, eu vou poder utilizar 100% da tensão de escoamento, antes era metade, o que me dava uma taxa de armadura ainda maior. Eu posso utilizar nas BUTs as paredes laterais. Então, uma série de coisas, resumindo, que está tornando a alvenaria ainda mais racional e ainda mais econômica. Olha o Google aqui parar mandando um alô. Depois tem um monte de pergunta aqui, pessoal, pode mandar, a gente vai voltar. Só o Sandro já tem, o Sandro passou na frente, anotou um monte, depois a gente volta e responde todas, viu, Sandro? Pessoal perguntando de argamassa em relação ao FPK, importante dar alerta nas juntas do Prisma, como montar. A gente volta aqui e responde todas no final, mas pode seguir o seu caderninho. Não sei, mas vamos pegar alguma coisa aqui dos nossos ouvintes. E uma coisa, professor, uma coisa que eu acho assim, que eu queria que o professor falasse, que nessa nova norma nós vamos ter uma tabela referencial de bloco, argamassa, grout e prisma. Isso vai facilitar muito? Ajuda, porque assim, hoje na norma atual, eu tenho como que calculo o prisma, pronto. Mas eu não tenho um anexo sugerindo que para aquele prisma eu preciso utilizar tal bloco, argamassa e grout. Eu tenho literaturas, boas literaturas, mas são literaturas algumas gratuitas e outras que o projetista não tem acesso de forma tão simples. E nem todo mundo tem esse acesso. Agora não, vai estar na norma, chegamos num consenso e vai ter essa tabela orientada. De novo, é importante que o pessoal entenda, é um anexo. Não é assim, para atingir esse prisma tem que ser esse grau, mas é uma orientação assim, ó, em média, isso aqui funciona bem, valide, faça teste de validação de pré-caracterização dos materiais para confirmar aquilo. Mas sim, isso vai ser uma novidade bem interessante mesmo. Aqui tem uma pergunta aqui, ou melhor, um alerta aqui do Luiz Barbosa Lima. É importante alertar que as juntas na montagem do prisma tem que ser exatamente o modelo utilizado na obra. Se o prisma for montado com juntas transversais, a obra não pode estar usando só, aí não está complementando, mas só nas... só nas verticais. Tá vendo? Eu olhando o bloco assim, né? O bloco é assim. Eu olhando ele aqui, eu tenho junta de argamassa aqui, aqui e essas. O que acontece é que se eu colocar argamassa só nas laterais, que é muito comum nas obras, estou dizendo que está errado, estou dizendo que é muito comum quem entende que há produtividade. A eficiência do prisma é 20% menor do que se eu colocar argamassa também aqui, aqui e aqui. Então, por exemplo, se o meu prisma daria 3 MPa aplicando argamassa em todo mundo, quando eu vou fazer na obra, e se eu preciso fazer as duas coisas iguais, quando eu vou fazer na obra, se eu colocar argamassa só aqui, a eficiência desse prisma é 20% menor do que seria em todas as faces. Outra coisa que eu gosto de alertar é que a argamassa ela também deve ser aplicada aqui, ó, nessas laterais. Tem gente que coloca um bloquinho do lado do outro e deixa isso aqui vazio. Isso traz, além de problemas, o que a norma diz é que se você quiser, você pode preencher depois. Inclusive, se você pegar os vídeos da Casa Cerâmica, o pessoal volta depois preenchendo com a bisnaga. Até tudo bem, eu até acho que é mais produtivo fazer antes, mas pode. O que não pode é deixar sem. Aqui, nessa passagem, passa acústica, passa água, eu não tenho contato, então as tensões não são distribuídas de forma adequada. Então, a argamassa ela tem que ser aplicada aqui e tem que ser aplicada aqui também. E isso são um dos fatores importantes de desempenho
estrutural e desempenho de todo o sistema, né? Inclusive, professor, nós estamos revisando a norma de alvenaria sem função estrutural e a ideia é que o bloco seja argamassado em todas as faces, porque realmente na norma de desempenho acústico, quando você bisnaga e não encabeça o bloco, acaba que traz problema. Nós temos aqui a Samara Pires perguntando: argamassa multiuso é aplicável para assentamento? Devo ensaiar a argamassa multiuso ou o fabricante pode fornecer o ensaio? Samara está perguntando aqui. Isso depende, Samara, do porte da obra. Então, existem diferentes portes, obras de grande porte. A Samara, se eu me recordo bem, ela era da PDG, então a gente fazia prédios altos. Não dá para a gente só aceitar o ensaio do fornecedor. A gente precisa confirmar isso em obra, efetivamente. Obras de pequeno porte, até é possível. A exigência é menor. O que a norma diz, na verdade, é que eu preciso fazer uma pré-caracterização do material. Vou comprar do fornecedor, seja bloco, seja argamassa, seja grout, eu preciso ensaiar aquilo para saber se o cara efetivamente consegue entregar aquilo. A argamassa em si, os ensaios são pela média. Então, se ela for multiuso, desde que ela tenha essa composição, né, que a gente já falou, cimento, cal, areia e água, e feito esse ensaio de acordo, tem normas específicas para essa argamassa, tá? Procure os ensaios específicos, e você fizer 1 centímetro, ensaiou o prisma, tá tudo legal, não tem problema. O que acontece é que às vezes eu ensaio só a argamassa e ela dá a resistência à compressão que eu preciso, mas quando eu aplico com bloco, o bloco, por exemplo, cerâmico, não é igual ao de concreto, e os índices de absorção são diferentes, e mesmo no cerâmico para cerâmico isso muda dependendo da face. Por isso que é importante que a gente preocupe com o prisma, porque as absorções de água desse grout, dessa argamassa, são diferentes, né? Então, sim, você pode aceitar o do fornecedor dependendo do porte da obra. Sim. Aí ainda, professora Samara ainda pergunta se ela pode exigir o ensaio de prisma do fabricante de bloco ou se é compromisso do controle tecnológico da obra. Quem deve fazer isso? Agora eu vou devolver as para vocês, Sandro. O que vocês fazem aí? Então, aqui vem também. Estou falando porque eu falei assim, Samara, pode dizer, o Sandro é um baita fabricante de bloco, então eu vou devolver para ele. Então, é assim, o controle tecnológico de obra, até por norma, tem que ser feito pelo executor. O fornecedor de bloco, ele tem que fornecer o bloco na resistência que o cliente pede. O cliente tem que pegar o bloco que foi especificado, o prisma especificado pelo calculista, pegar o bloco que o fabricante de bloco indica para aquele prisma, pegar a argamassa com o referencial que o calculista passou, fazer a montagem em obra e ensaiar. Então, o controle tecnológico dos elementos em obra é de responsabilidade do construtor. Perfeito. Agora, comumente, vocês, fabricantes, fazem esse ensaio porque não quer ficar em maus lençóis, não é isso? O cara precisa ter algum selo de qualidade que está comprando aquele bloco da cerâmica X e que aquilo ele vai atender os requisitos de norma, né? Fica só na base da confiança ou tem documento nesse processo? Não, então, o bloco acompanha um laudo, né, feito em laboratório interno que não serve para o controle tecnológico oficial da obra, feito por um agente terceiro, como Caixa Econômica ou outro agente, né? O nosso laudo é um laudo interno que acompanha o produto. Agora, o que nós também, as empresas costumam fazer, é disponibilizar o técnico para acompanhar a montagem do prisma e ajudar a montagem do prisma. E até acompanhar o ensaio, porque o prisma é um ensaio muito técnico. E se a carga não for distribuída, nós temos falsos positivos de não resistência. E isso traz um transtorno muito grande. Os laboratórios ainda não estão todos tão aparelhados ou informados, porque não depende só da prensa. Depende de uma montagem muito técnica, a distribuição da carga tem que ser equânime, né? Tem gente que fazer encapeamento de bloco, enfim, realmente ajudar nessa montagem, ele melhora todo o processo, porque a gente não tem resultados mascarados. E para evitar resultados mascarados, a própria norma diz que eu tenho que ensaiar
eu tenho que moldar 12 e ensaiar 6, justamente porque pode dar muito ruim e o cara ensaia, faz a contraprova, né? Porque depois da parede feita, é complicado ter que fazer uma extração de um prisma para confirmar isso. E se eu faço só o ensaio do prisma e deu ruim, você não sabe onde está o problema, porque você não ensaiou o bloco no seu argamassa, às vezes a argamassa é muito ruim, às vezes o bloco é muito ruim, enfim, isso é importante. Tem até uma pergunta do que é grout aí, se quiser responder. Isso, é. Aí, professor, aí eu devolvo aí. O professor, o que que é, então, o nosso amigo está perguntando, o que que é grout? Matheus, grout é um microconcreto que a gente utiliza para preencher alguns furos do bloco, tá? E às vezes em canaleta também. Qual que é a diferença do grout para um concreto? Esse grout, porque tem vários tipos de grout. A gente está falando desse grout para alvenaria estrutural. É um microconcreto com pedrisco, então brita zero. Ele tem um slump maior, o pessoal até brinca de um CBM, é um concreto mais molinho, né? Um concreto bem molinho. Ele tem um slump ali entre 20 a 28. E muito importante, ele tem um controle de retração. Porque se o grout, se você concreta, por exemplo, com concreto normal, além de provavelmente não preencher corretamente o furo, porque o slump, todo o processo é diferente, quando ele curar ou secar, ele tende a soltar da parede do bloco. E se o concreto que você colocou, não é grout, ele se soltar da parede do bloco, ele não está solidário com a alvenaria, ele não faz a função dele, que qual é? Aumentar a resistência à compressão da parede. Então, quando eu aumento a área líquida, esse bloquinho vazio é uma coisa. Se eu tiver, imagina se eu tenho esse mesmo bloquinho completamente cheio de cerâmica, por exemplo. Ele seria muito mais resistente na área bruta do que ele assim, porque tá cheio. Então, a gente preenche com grout para aumentar essa resistência e para dar aderência com a armadura, que muito comumente a gente coloca uma barra de 8, 10 milímetros, isso depende do cálculo, depende do parâmetro de projeto, para que a armadura se solidarize com o bloco. Isso vale também para as canaletas, né? Canaleta da laje, verga contra verga. Professor, esse agora o professor falou área bruta. O que que é área bruta e o que que é área líquida? Esse bloco, ó, se a gente colocar, qual que é a área desse bloco? Esse bloquinho que eu tenho aqui, ele é um mini bloco, vamos fazer de conta que ele é 14 por 29. Se eu multiplicar 14 por 29, eu tenho uma área. Essa área a gente chama de área bruta, é a área do bloco. Mas efetivamente, só metade desse bloco é bloco, o resto é furo, é vazio. Por isso que a gente diz que a área líquida é metade da bruta. E se eu tivesse ele 100% cheio, a área bruta seria igual à área líquida, porque eu desconto os vazios. Perfeito, muito bem explicado. Aqui lembrando, Constant, grande abraço para o Constant, o nosso diretor da Cerâmica City. Está lembrando aqui que o encabeçamento com argamassa nos blocos é fundamental para passar no item segurança contra incêndio. Aqui, a norma de desempenho só atende se for encabeçado totalmente, senão não atende a norma. Isso. Professor, mais uma coisa. Hoje, nós temos alguma facilidade de software, de programa para fazer o cálculo estrutural? É tudo na munheca, HP e aquele monte de fogo. O que é isso? Não. A gente tem um software que é o TQS, que ele faz... Eu faço todos os dimensionamentos do TQS há 12 anos, né, que eu trabalho com estruturas. Lógico, a gente faz manual, ensina na universidade, a gente faz... Sandro, a gente passa 30 horas para calcular um negocinho desse tamanho. Dá um trabalho gigante. Não custa nada, a mão não cai, mas o mercado não espera, né? Vou entrega um projetinho de uma casa aqui, fala que eu vou te entregar daqui a 3 meses. Você vai, né? Não vai ser muito gentil comigo. Então, o software, eles nos ajudam nesse processo, e como o TQS, que é o que eu utilizo, que eu faço, inclusive tenho cursos disso, para nos dar produtividade. Ele faz o dimensionamento, o cálculo das resistências, a modelagem e, inclusive, dá quantitativo de materiais, de bloco, argamassa. Então, o software ele é muito importante como ferramenta de velocidade. Fazer na mão pode, é lícito, mas o mercado hoje não espera tanto assim mais, né? Professor, o software é só chegar lá, preencher os números, pronto, o software, assim como de concreto, a gente só utiliza depois que você já aprendeu a fazer na mão. Então, de novo, se você não souber
andar, não é o sapato que vai fazer você andar. Você precisa saber. Se você não souber cortar uma árvore, se eu te der, dá para mim um motosserra na mão. Eu vou me matar e não vou cortar a árvore. Então é isso. Primeiro aprender a fazer na mão, bem feito, e depois eu uso uma ferramenta que vai me dar velocidade, só isso. Perfeito. Professor, nós estamos chegando perto aqui do final. Quero dizer aos amigos aí que tiverem mais perguntas, podem enviar, que aí a gente depois responde offline, se for o caso, né, professor? Porque nós temos aí mais alguns minutos para poder falar. Tem um monte de pergunta realmente aqui. Você vai escolhendo o que você quer responder e vai mandando. Tem bastante. Professor, outra coisa. Um engenheiro graduado, recém-formado, ele tem alguma familiaridade com o sistema construtivo? Ele sabe, por exemplo, que é o prisma. O engenheiro se formou, não especializou em nada. Só se graduou. Comumente não. Inclusive, vou mandar um abraço aqui pro Juan, que está com a gente também. A Orieta, professora, formou aqui na UFSCar, é professora lá na UFT, na Universidade Federal de Tocantins. Eu tive lá no passado em Palmas, e ela está fazendo o curso de alvenaria também. E só para até aproveitar, ela é professora lá na graduação, o Vinícius do Fundações Sem Complicações aqui também, e é uma deficiência da formação da graduação do engenheiro. Eu fiz uma pergunta recentemente no Instagram, e Sandro, assim, 20% dos alunos na graduação tem alguma coisa de alvenaria estrutural. Algumas poucas universidades, têm a disciplina de alvenaria estrutural de dimensionamento, para explicar efetivamente como comprido. Às vezes o que tem fala alvenaria estrutural é esse sistema aqui, pá, e segue. A steel frame é esse sistema aqui, como um dos mais sistemas, mas não de dimensionamento, né? Então, quando a gente... algumas poucas universidades, quando tem, são disciplinas eletivas. Eu não conheci nenhuma graduação que a alvenaria estrutural, como dimensionamento completo, seja uma disciplina obrigatória. Provavelmente tem, estou dizendo que eu não conheço, né? Então, poucas têm isso na grade curricular. Por isso, é muito importante que a gente invista cada vez mais. Não estou dizendo que vamos obrigar as universidades a ensinar. Não, a gente supre esse conhecimento, porque a gente sabe que a graduação ela trata de um monte de coisa e superficialmente da maioria deles. E aí o engenheiro faz ou um curso de dimensionamento extracurricular, ou às vezes até pós-graduações relacionadas a esse assunto. É um assunto complementar mesmo, né? Mesmo concreto armado, né? Hoje eu estou lançando um curso de concreto armado e muitos saem da universidade e têm disciplina de concreto armado, mas o cara não tem noção exata disso. A Samara está firme aqui com um monte de dúvida. A Samara está fazendo uma pergunta que é relevante, se os prismas têm que ser feitos por todas as paredes, né? E não, são por pavimentos, né? Mas o professor vai responder aí. Por exemplo, se no pavimento tem 12 paredes, se ensaiar todas as paredes, são 12 prismas por pavimento. Na verdade, não são 12, são 6. Por né? lote, né? 12 prismas por lote, sendo que eu preciso ensaiar 3. Um lote é definido, pegar na maioria dos casos, por um pavimento de até 500 metros quadrados. Por isso que, às vezes, eu posso ensaiar até a cada 2 pavimentos, mas na maioria dos prédios que a gente faz, inclusive que eu participei com a Samara de alguns projetos, em cada pavimento tem que fazer. Por isso que é resistência característica, porque ela exatamente tem essa função de envolver, digamos assim, de representar todo o pavimento. Se fosse por parede, seria, para nós projetistas, excelente, mas para o construtor, haja prisma. Exatamente. Perfeito. Mais uma pergunta aqui da Pauline Nickley. Quais tipos de blocos são usados em vergas e contravergas e abertura na alvenaria estrutural? O mesmo, só que é uma canaleta, né? Em vez de ser bloquinho mesmo, então seja cerâmico, ele vai ter uma canaletinha. É que eu não tenho uma canaleta pequenininha assim. Esse aqui, inclusive, foi o Juan que me deu. Vou aproveitar para fazer ele. Ele colocou Insta do Rangel lá. Então a gente tem a canaleta para isso, né? Aí tem canaleta U, canaleta J, enfim. Ótimo, muito bom. Professor, nós estamos aqui há alguns minutos aí para encerrar a nossa live.
O professor quer deixar aí o contato, dizer o que pode aí oferecer de mais informações, o que o professor está tendo aí de conteúdo digital muito robusto. E a gente sabe que no mercado tem um espaço que, como o profissional não sai graduado nisso, se ele for buscar conhecimento, tem um mercado para ele trabalhar, porque o sistema é econômico e viável para o usuário. Então, tem uma lacuna aí, né, professor? Existe uma demanda gigante de consultores, elas têm enxergado isso, e uma baixa disponibilidade de projetistas especializados. Tanto que aqui em Campinas, a gente tem projetos no Brasil inteiro, né? A gente tem projetos com clientes no Brasil inteiro, e eu tenho feito esse trabalho educacional de melhorar isso. Porque eu acho, às vezes o pessoal fala, mas você vai ensinar o seu ouro? Cara, bobagem. Quanto mais gente sabendo fazer o negócio direito, bem feito, melhor para todo mundo. Vai ter mais gente utilizando a venda estrutural, vai ter mais clientes para mim, vai ter mais clientes para todo mundo, vai ter mais fornecedores e assim vai. Só para não deixar de responder uma pergunta aqui, porque perguntou umas 3 vezes, eu não poderia deixar de responder. Em relação ao muro de arrimo, 4 pavimentos é alvenaria estrutural. Depende, viu? 4 pavimentos de alvenaria, se eu tiver um empuxo muito alto, eu vou precisar ter contrafortes mais pertinhos. Até 3 metros eu acho muito legal. 4, depende. 5 eu já evitaria. Por isso, porque eu precisaria de uma taxa de armaduras e muito enrijecedor. É possível, estou dizendo que não em muitos casos, a melhor solução. A Aureta está falando que vai fazer o curso Master em alvenaria. Nós vamos fazer assim, mas a princípio, vou dar a dica. Daqui a pouquinho, a gente está finalizando a live. Quem tirar um print dessa live, é um bônus, tira um print dessa live e posta nos seus stories e marca a Anicé Cerâmica e o Rangel nos seus stories. E como vocês vão marcar, eu vou ver que vocês marcaram e eu vou mandar um link para vocês de um curso meu gratuito, 3 aulas, sem pegadinha, ensinando a modular, fazer elevação, ensinando sobre a relação da alvenaria com instalações elétricas e hidráulicas, e uma parte também sobre fundações, relacionado com a alvenaria. Isso a gente chama de mini treinamento de alvenaria, com 3 aulas muito legais e totalmente gratuito. Como faz? Tira um print dessa conversa e posta nos stories. Quando postar nos stories, eu vou ver. Aí eu tenho disponíveis também cursos de projeto de detalhamento com 27 aulas, e eu tenho também disponível um curso de como dimensionar isso utilizando o TQS. Tudo no meu site é difícil lembrar, é rangelage.com.br. Tá? Então, é muito complicado, quando tiver dificuldade de anotar, também pode me chamar, mas fica esse bônus. Eu gosto de entregar isso, conteúdo gratuito, as pessoas aprendem, gostam, e se quiserem se aprofundar mais, a gente tem essa forma de chegar lá, e projetos também, está sempre à disposição, mas eu gosto de contribuir, se eu puder contribuir cada vez mais em relação a isso. Professor, estamos chegando no final, passou tão rápido, foi um papo tão gostoso, tão interessante, conversar com uma pessoa que tem aí um vasto conhecimento, embora ele pareça que fica jogando videogame todo dia, mas não é isso aí, não. É que a camisa está conservado aí, está igual o Pix, bem conservado. E tem a camiseta do calculista. Professor, um grande abraço, muito obrigado pela disponibilidade, acho que ajudou a elucidar muitas dúvidas aí para muitas pessoas. Espero que o conteúdo tenha sido útil. Muito obrigado pela disponibilidade mesmo de nos atender aqui no nosso canal. Sandro, eu que agradeço, primeiro, parabenizar o seu trabalho. O Sandro eu conheço já há algum tempo, faz um trabalho sensacional aí pelo setor, com muita seriedade, sempre buscando melhorar processos. Isso tem funcionado bem, eu tenho percebido como projetista esse aumento de qualidade, junto com todos que estão acompanhando a gente aqui, inclusive o Juan, o pessoal da CIT, né, o Consta, e a galera acompanhando aqui. E fica meu abraço e esse agradecimento a vocês. Tira o print e marca que eu mando esse mini curso para a gente acompanhar. Uma pergunta, Sandro, que me fizeram. Vocês vão deixar gravado aí a live no Insta de vocês? Sim. Eu vou gravar agora aqui no nosso canal. Só acompanhar aí, só seguir a Anicé Cerâmica. Tá ok. Professor, um grande abraço, uma boa tarde. Muito obrigado aí aos nossos amigos que nos acompanharam aí. E se precisarem de mais informação, por favor, offline aí, podem pedir que a gente está à disposição aí. Tá bom? Obrigado. Grande abraço, professor.
licença aí.